Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Nossa reflexão continua no livro de Êxodo, capítulo 4, versículos 15 até o versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Amém. Queridos, nós vamos falar sobre esses versos tratando da seguinte temática: eu vos ensinarei. Moisés teria a missão primeiramente de falar tudo a Arão. Prestem bem atenção uma coisa: Arão falava bem, Arão tinha eloquência, mas Deus não ia precisar da eloquência de Arão para convencer Faraó, para convencer os israelitas. Por isso que o próprio Deus diz para Moisés: tu falarás o que eu falei a ti, ou seja, tu porás as palavras na boca dele, e eu serei com a tua boca e com a sua boca. Então é interessante atentar para um aspecto nesse texto. Arão falava bem, mas quem vai colocar a palavra na boca de Arão era Moisés. Isso prova que o próprio Arão não iria levar nada de si, mas ia levar aquilo que o próprio Deus havia falado para Moisés. Quando nós analisamos isto, o profeta, ainda que ele seja culto, eloquente, ele não vai com nada de si para o povo, para o mundo, para a igreja. Ele vai com aquilo que Deus coloca na sua boca, com aquilo que Deus coloca no seu coração. É por isso que o próprio Deus, ao chamar o profeta Ezequiel, no capítulo 3, versículo 1, está escrito: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Preste bem atenção que o profeta Ezequiel, ele tem uma missão a desempenhar, ele tem um trabalho a fazer, ele tem algo a pregar, mas para ir, ele primeiro tem que receber a palavra de Deus, comê-la, colocar dentro do seu ser, porque aqui essa palavra, para entrar no ventre, para descer, para comer, é que ele iria fazer da palavra de Deus algo do seu próprio ser. Ele iria encarnar a palavra para que pudesse falar dela ao povo na autoridade do Espírito Santo. Então o porta-voz de Deus não vai com nada de si, mas sim com aquilo que o próprio Deus concede. Quando nós lemos Joel 2, 28, quando a Bíblia diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ali está claro que Deus daria visões, revelações, sonhos, porque o homem ou profeta não iria com nada de si, mas sim com aquilo que é do Espírito Santo de Deus. Então, Deus já havia falado para Moisés, ele não iria repetir tudo para Arão. Era dever de Moisés falar para Arão, levar para Arão a palavra que Deus havia lhe dado. Deus estaria na boca de Moisés, e agora Moisés colocaria a palavra profética na boca de Arão. E Deus já deixa claro: quem iria exercer a missão de um profeta no lugar de Deus aqui na terra, como sendo o próprio Deus, seria o próprio Moisés. É isso que você pode ler nesse texto bíblico. Está escrito: e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Ora, Deus não confunde, Deus não bagunça nada. As coisas de Deus, elas são desenvolvidas com toda decência e com ordem. Observe que, primeiramente, Deus já havia chamado Moisés. Moisés foi quem pediu uma outra pessoa, porque ele disse: manda outro.
Deus manda então Arão, mas Deus não tira o que já havia falado para Moisés para dar a Arão. Ele diz: tu mesmo falarás, porque eu já te chamei, eu já te coloquei. Então Deus não bagunça, Deus não cria problema, Deus não cria desordens. É por isso que o apóstolo São Paulo, na direção do Espírito Santo e com toda sabedoria, maestria, disse, conforme está em 1 Coríntios 14, verso 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Por quê? Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso Deus, ele é um Deus de ordem. O nosso Deus, ele é um Deus que gosta das coisas organizadas. Então, aqui, Deus passou a missão para Moisés. Moisés continuaria com o papel principal. Deus estaria com a sua boca nessa missão profética. É bom entender que, no tocante à expressão serei com a tua boca, trata-se de uma metonímia, que é o emprego de uma palavra pela outra, com a qual tem a mesma relação. Moisés e Arão, como profetas, eles iriam atuar como Deus. Então essa palavra profeta aí, essa metonímia, está tratando disso. Você pode ler Êxodo capítulo 7, verso 1, que está escrito na palavra do Senhor da seguinte forma. Olha o que nos diz a palavra de Deus nesse texto bíblico. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Perceba novamente que Deus não bagunça. Quem seria colocado como representante de Deus era Moisés, assim como Deus lhe chamou. E Arão seria o seu porta-voz, mas era dever de Moisés colocar nos lábios de Arão as palavras que Deus havia lhe dado. Como profeta, eles não teriam palavras próprias, nem Arão, nem Moisés, mas Deus iria colocar a palavra na boca de Moisés e Moisés colocar a palavra na boca de Arão para que ele pudesse falar a todos. Nesse texto, é bom atentar para o verbo ensinar ou instruir. No hebraico, nós temos aí a presença da palavra Torá. E essa palavra Torá quer dizer instrução, quer dizer ensino. Aqui nós temos um aspecto futurístico, escatológico. Já se tem aqui lampejos da Torá que Deus haveria de dar para Moisés, conforme ele fez. Portanto, coloque essa palavra no coração, que Deus nos abençoe para sempre. Amém.